não só do corpo, mas também da alma, que seria o maior dos profetas, o Filho de Deus, Emanuel. Mas tudo isto foi, repito, ignorado. Jesus, porém, não se desanimou, envidou todos os esforços para alterar esta situação. E de dia e de noite cavou, regou, arrancou ervas daninhas, isto é, curou, amou, ensinou, expulsou demónios que como gafanhotos tinham pousado sobre a vinha, essa vinha do Senhor. Mas ainda assim o povo não produziu os frutos tão ansiados. Jesus não perdeu tempo com os gentios. O tempo viria para eles. Jesus chega mesmo a dizer aos seus discípulos estas palavras: não ireis pelo caminho dos gentios, não entreis em cidade de samaritanos, em São Mateus capítulo 10, versículo 5. Não era o seu plano que nem ele, nem os seus discípulos perdessem tempo com os pagãos. O seu propósito era único, era a terra de Israel. Quando uma mulher cananeia vem ter com Jesus e clama com todas as forças do coração de mãe, só as mães sabem sentir e gritar quando um filho está doente, e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. O texto diz que Jesus não lhe respondeu, não respondeu nada, mas ela insistia, ela continuava a clamar, ela sabia que da mão de Jesus podia sair poder. E então os discípulos, até eles, interpõem-se entre ela e Jesus e dizem esta palavra: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Até eles, queridos amigos, queridos irmãos, estavam cegos. Porém, Jesus não. Jesus nunca está cego. E ele parou, olhou para aquela mulher e diz-lhe estas palavras: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. É aqui que eu vim. Mateus 15, 24. A minha missão ainda é esta vinha de Deus. É verdade que Jesus a curou, mas foi uma simples migalha, uma migalha de amor. Quantos de nós esta noite queremos receber uma migalha de amor de Jesus? Ele tem tanto amor para nós. Porque ele não tinha tempo para os gentios, por isso deu-lhe só uma migalha. O Senhor não tinha tempo para ele próprio. Não descansava. Não tinha tempo para comer, porque estava a verter todas as suas energias e amor e misericórdia por aquele povo. Ele não podia ver um doente sem estender a mão para o curar, onde visse um pouco de fé, nem que fosse do tamanho de uma semente, do grão da mostarda. Ele derramava bênçãos, com isso demonstrando o que sempre esteve disposto a fazer. Isto é, a abençoar. Deus queria, e Jesus queria, que o povo compreendesse que Deus é um Pai muito amoroso. E que Israel, sendo assim abençoado, poderia abençoar qualquer outro povo da mesma maneira. Se Deus abençoava Israel desta maneira, certamente iria abençoar também. E era isto que Jesus realmente queria. Jesus passava por meio de aldeias, vilas, cidades, e todos os doentes eram curados. Depois da sua passagem, ouviam-se cânticos de alegria, de louvor, porque não havia um único doente por onde Jesus passava. Eu anseio esse dia de ver Jesus face a face, tocar Jesus. O Senhor realmente trabalhava na sua vinha
para a estercar, para a adubar. Esperava ainda que desse fruto. Mas ao terminar o seu ministério, exclama, ouçam, exclama estas palavras: há 3 anos que procuro fruto nesta figueira e não encontro nada. Corta, por que razão ocuparia a terra? É um clamor. Esse era o decreto divino. Já que Jesus era rejeitado, que Israel fosse rejeitada. Porém, o lavrador celestial, este maravilhoso viticultor, vai ainda dizer, a ordem era, corta. Mas ele vai dizer, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu esterque, se der fruto ficará, se não depois manda a cortar. O que Jesus quer dizer nestas simples palavras é isto. Pai, deixa o teu povo ter mais uma oportunidade. Eu trabalharei por eles. Vou adubar, vou regar, cavar, tudo fazer para que dê fruto. Dá mais uma chance ao teu povo, Pai. Todos recordamos, certamente, a parábola da figueira estéril. A figueira estéril é uma parábola tremenda, é uma parábola heroica. Foi no dia seguinte à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus viu uma figueira que tinha muitas folhas. Folhas numa figueira é sinal, é promessa de fruto abundante. Jesus aproxima-se e vê que naquela figueira não há nenhum figo maduro. Mas a verdade é que, de forma diferente à sua maneira de ser, e perante a surpresa dos discípulos, e porque não encontrou nenhum fruto, declarou estas palavras tremendas. Eu acho que são das palavras mais que brotam da alma de Jesus. Por ver tanta indiferença, nunca mais nasce de ti frutos, e de imediato a figueira seca. Secou esta figueira. Os discípulos maravilharam-se ao ver que a figueira secou naquele mesmo instante. O Senhor queria ensinar uma lição ao seu povo, ao povo de Israel. Quem sabe, hoje também, a cada um de nós, a mim e a vós, ensinar-nos uma lição. Quando se cumprisse o 4º ano, a oportunidade terminaria completamente para Israel. Naquela altura da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus está a poucos dias da crucifixão. Está a terminar o 4º ano. Ele é morto 3 anos e meio. No final de 3 anos e meio do seu ministério. A advertência era clara para o povo. Deus, o dono da vinha, compadeceu-se e, com súplica do viticultor divino, do seu filho, deu-lhe mais um ano de oportunidade. Um ano de graça. E o lavrador santo não recusou em trabalhar mais um ano para que o seu povo produzisse fruto. O 4º ano. Eu penso neste 4º ano. Tanta foi a misericórdia. O lavrador é morto. Lembram-se? Desce ao sepulcro. Ascende aos céus. Envia o Espírito Santo. E o que aconteceu? O que aconteceu, queridos amigos? Foi admirável. Foi como se o céu se estivesse fechado durante séculos e de repente se abrisse e derramasse bênçãos que nem os celeiros celestiais poderiam reter. Tantas bênçãos eram derramadas. Caudais do Espírito Santo foram derramados pelas portas do santuário celeste. Nesses dias houve trovões, tremores de terra, maravilhas extraordinárias, que o dia de Pentecostes é uma demonstração impressionante. Todos nos lembramos disso. Os discípulos fizeram coisas ainda maiores que o próprio Cristo, porque Deus queria falar àquele povo. Deus ainda queria falar àquele povo, apesar de Jesus Cristo já ter sido morto.
Deus ainda queria falar àquele povo. O Espírito Santo foi derramado de uma forma maravilhosa. Recordam-se, quando os apóstolos entravam no templo pela porta chamada a Porta Formosa, que coisa maravilhosa ali aconteceu. Um homem doente desde o nascimento. Era um homem que, portanto, paralítico. E os discípulos cheios do Espírito Santo, aquele homem estava ali a pedir esmola, olham para ele e dizem estas palavras: nós não temos ouro nem prata. Não temos ouro nem prata. Mas temos algo muito melhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Quem é que quer ler comigo? Levanta-te e anda. E o homem levantou-se na presença de todos. E as pessoas ficaram maravilhadas e eles aproveitaram para anunciar as boas novas. Era tanto poder e tanto esforço divino para tocar ainda o coração daquele povo, que quando Pedro caminhava pelas ruas, as pessoas colocavam os seus doentes para que a sombra de Pedro caísse sobre eles e os curasse. E quando os doentes eram tocados pela sua sombra, eram curados. Levantavam-se e davam glória a Deus. Eu exclamo: maravilhoso! Até o coração endurecido de Saulo de Tarso se deixou impressionar, porque Deus queria tanto encher a mente daquele povo com imagens de misericórdia, de apelo, comover os seus corações e despertá-los para a vida. Até Saulo de Tarso, o perseguidor, deixou-se tocar pela mão divina. Era como se o céu se tivesse aberto, como se Jesus tivesse feito um esforço supremo, como se o seu coração clamasse lá junto do Pai: Senhor, deixa ainda este ano, vou trabalhar, vou regar esta figueira. Era como se o clamor do Senhor se estivesse a ouvir, como aquele que se encontra em Oseias. Que passagem maravilhosa! Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Está comovido em mim o meu coração, todas as minhas compaixões a uma se acendem. Era este o amor e a misericórdia de Deus pelo seu povo. É o que Ele sente por vós e por mim. Por isto Deus estava a fazer tanto por Israel. Tudo. O possível, eu diria, o impossível. Mas infelizmente a notícia é triste. Não houve remédio para aquele povo. Jesus, já antes, como que numa profecia, tinha chorado sobre Jerusalém. E o seu choro é também um grito profético, dizendo estas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junto aos seus pintainhos, debaixo das asas, e tu não quiseste. São Mateus capítulo 23, versículo 27. Em Jerusalém se encontravam todas as esperanças de Israel como nação. A cidade era o símbolo do orgulho. Deus também tinha colocado todas as esperanças nesta cidade. Mas nunca antes se tinha ouvido um lamento. Um grito tão comovedor como este que saiu dos lábios de Jesus. Jerusalém, Jerusalém. Com o mesmo eterno anelo, o céu contempla a todos os perdidos e contempla ao mesmo tempo o seu povo, Israel espiritual. Deus não quer que ninguém se perca, nenhum pecador. Antes, Ele quer que todos sejam avisados. E este é o último ano. O fim está a chegar. Deus olha o seu povo, Deus ouve o seu povo, Deus quer agir por nós e em nós. Queridos irmãos, porém, se alguém não se salvar, não será porque Deus não tenha feito todos os esforços, mas como para Israel estava concedido um tempo, quando 4 anos,
no ministério de Jesus, em que Jesus ia fazer tudo. Depois disso, cada um teria escolhido o seu próprio destino eterno. Cada um teria escolhido. É solene, mas é Deus. Deus chama-nos hoje a tomar uma posição ou a continuar mergulhados nos nossos afazeres. Podemos secundarizar, ou seja, continuar a dar o segundo lugar à missão. Muitos de nós temos dado o segundo lugar à missão que Deus nos confiou. Deus chamou-nos a cumprir uma missão e ela tem tido o segundo lugar. Porém, podemos, com a graça de Deus, pelo Espírito Santo, inverter esta situação. Eu creio que nós podemos em Portugal. No mundo podemos inverter. O povo de Deus pode inverter esta situação. Pode inverter. Agora é o tempo. Mas devemos dar ouvidos ao chamado de Deus. Deus em primeiro. Os perdidos em primeiro. Irem, como o pastor que se extenua até encontrar a ovelha. Nós em Portugal temos muitas imagens. Temos as nossas serras cheias de rebanhos e pastores. Todos nós conhecemos histórias de pastores que arriscam a vida para ir salvar uma ovelha. Essa ovelha, queridos irmãos, queridos amigos, essa ovelha é um familiar nosso. Essa ovelha pode ser um familiar com quem nós queremos entrar e partilhar o céu com ele. Pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser essa pessoa, a ovelha de Deus, que quer que tu, cada um de vós, vá procurar. No nome do Senhor Jesus pergunta a cada um de vocês e a mim. Coloco-me sob a luz do Espírito Santo e pergunto, é este o nosso terceiro ano? Veio o Senhor procurar os frutos do Espírito Santo na nossa vida, na vossa e na minha vida, há 3 anos consecutivos. E o que é que encontrou o Senhor? Frutos do Espírito Santo ou outros frutos? O apóstolo São Paulo fala nesses frutos, que é os frutos do amor, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Estes são os frutos que os homens e as mulheres que vivem neste mundo querem ver. Estas são a operação do Espírito Santo na nossa vida para nos transformar e para que o mundo veja. Estamos prontos a entrar no 4º ano. Tempo de proclamação, tempo de um testemunho vivo e audaz, que resultará em frutos certamente muito abundantes. Ou será que irá acontecer conosco? Eu nem queria dizer isto. O que aconteceu com o Israel histórico. Jesus nasceu, cresceu, foi batizado e eles não deram por isso. Não deram por isso. O Filho de Deus entre eles e eles não deram por isso. Que mais poderá fazer o Senhor para nos despertar? A vocês e a mim? Sim. A despertar para a sua vinda. Para a segunda vinda. Uma vinda que se evidencia com sinais extraordinários. Que se apresentam com uma cadência impressionante. Olhemos o que se passa nos rios e nos mares, os peixes morrem, apodrecem, os animais estão doentes, o ar está altamente poluído, os conflitos sucedem-se, as chagas multiplicam-se. O quê? Claro que estou a pensar no que se está a passar em Nova Iorque, ou no que se passou em Nova Iorque. Claro que estou a pensar no que se está a passar no mundo. Desmoronam-se esses grandes edifícios construídos pelo homem e desfazem-se em cinza. Será tudo isto obra do acaso? Será que isto acontece nesta altura por acaso? Será que a NET, Paz para Viver, acontece nesta altura por acaso? Paz para viver.
Não é isto que os homens necessitam, hoje mais do que nunca? Ou são as advertências, no contexto profético, que o Senhor permite para nos despertar? Eu creio que o Senhor permite estas coisas para nos despertar. Deixem que partilhe convosco mais um dos milhares de exemplos em que o Senhor diz aos anjos: segurem os ventos, ainda um pouco. Ouçam bem, leiam comigo. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova Iorque, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam. Andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam à prova de fogo e haviam-se dirigidos para glorificar os seus proprietários e construtores. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente incombustíveis, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos, como se fossem feitos de pés. Os aparelhos contra incêndios não podiam fazer nada para deter a destruição. Eu tenho imagens na minha cabeça em que eu vejo um bombeiro a chorar de impotência, porque não consegue apagar aquele fogo. Como é que Deus revelou à serva do Senhor? Não é isto um sinal para nos despertar? Ou continuaremos nós na nossa sonolência? Fará Deus tudo e nós continuaremos indiferentes? Sim, eu creio que a misericórdia de Deus está a fazer tudo para nos despertar. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Creio também que Satanás continuamente se esforça para nos entorpecer. Não tenham dúvidas. As guerras, os conflitos multiplicam-se por toda a parte. De facto, nós podemos dizer que hoje não há lugar nenhum na terra que seja absolutamente seguro. Nenhum. Homens, mulheres, crianças desmaiam de terror. Que mais tem o Senhor de esperar? Que mais tem o Senhor de esperar para que a experiência do passado não se repita no presente? Que mais? As profecias iluminam o futuro e dizem que estamos a chegar ao final. Estamos a chegar ao final. Toda a gente tem consciência disto. No dilúvio, queridos amigos, queridos irmãos, no dilúvio o povo era incrédulo.